Olá, meus alunos do nono ano. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o período da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. O Estado Novo ele ocorreu entre os anos de 1937 e 1945 e foi o período ditatorial da Era Vargas. Em razão do clima político conturbado que se estabeleceu no Brasil em meados de 1930, principalmente diante da atuação e do crescimento de grupos como a AIB e a ANL, em 1935 foi criada a Lei de Segurança Nacional. Com ela, o Estado brasileiro poderia julgar e prender quaisquer indivíduos que fossem considerados um perigo para a segurança do Estado. Em virtude dessa lei de segurança, os integrantes da intentona comunista foram implacavelmente punidos. 2 anos mais tarde, o governo divulgou a descoberta de outro plano comunista que pretendia tomar o poder, no caso, o Plano Cohen. Anos mais tarde, descobriu-se que o plano era falso, mas essa situação gerou uma grande mudança nos rumos políticos do Brasil. Valendo-se da Lei de Segurança Nacional, Vargas decretou o estado de sítio e efetivou um golpe de Estado, iniciando o Estado Novo. Então, assim, em 1938, deveriam ocorrer as eleições diretas para a presidência da República. E Getúlio Vargas, dessa vez, ele não poderia mais ser candidato. Então, nesse cenário, em 1937, percebendo o crescimento tanto dos grupos de esquerda ligados à ANL e aos grupos de direita ligados à A e B, Getúlio Vargas, junto com seu ministro da Guerra, forjou um plano que consistia em alarmar a população do perigo de uma intervenção comunista no Brasil apoiada pela União Soviética. Getúlio ainda dizia mais, dizia que essa intervenção acarretaria também no assassinato do presidente da República, que nesse caso era o próprio Getúlio Vargas. Então, um conjunto de medidas foram tomadas e uma ditadura autoritária foi implantada. As liberdades individuais e a democracia foram suspensas. As eleições que estavam marcadas foram canceladas. E os partidos políticos e as esferas legislativas foram fechados. Prefeitos e governadores deram lugares a interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi elaborada e Vargas passou a governar por meio de decretos-leis sem a tramitação no Congresso Nacional. Ou seja, a Constituição de 1937 ela foi inspirada na Constituição da Polônia fascista. Logo, aqui no Brasil, ela foi apelidada de polaca, ou seja, ela transformava o poder executivo em um superpoder, fechava o Congresso Nacional, novamente prefeitos e governadores eleitos em 1934 perdiam os seus mandatos e para o lugar deles eram nomeados interventores pelo presidente Getúlio Vargas. A perseguição não ficou restrita aos comunistas e estendeu-se a outros grupos opositores do governo. Em 1938, a AIB também foi colocada na ilegalidade, após seus membros tentarem assassinar Getúlio Vargas. Aumentando o controle sobre a sociedade, o Estado Novo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Esse órgão tinha 2 funções importantes. Uma delas era fazer a censura dos meios de comunicação e de cultura de todo o país. Programas de rádio, peças de teatro, filmes, revistas, jornais, livros, músicas, entre outros, tinham que passar pelos funcionários do DIP antes de serem divulgados. A outra função era a realização de propaganda em prol do governo, apresentando Vargas sempre como um grande líder e guia à frente do país. Imagens de Getúlio Vargas e incentivos ao patriotismo era destaque por todo o Brasil. Então, esse departamento de política e propaganda ele tinha a função de criar uma imagem positiva do governo, evitando que chegasse à população qualquer tipo de coisa que viesse a denegrir a imagem do presidente da República. Durante o Estado Novo foi instituída a Hora do Brasil. No rádio, o programa passou a ser obrigatório de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas. E era o principal canal de comunicação de Vargas com a população. Ele o utilizava para discursar e divulgar as realizações de seu governo.
Esse programa Hora do Brasil ele ainda existe, só que hoje com um outro nome, né? É a Voz do Brasil, né? Que até há poucos anos atrás, obrigatoriamente ele tinha que ser transmitido entre as 19 e 20 horas. Hoje em dia ocorre uma flexibilização, ele tem que ser exibido entre as 19 e as 23 horas. Uma rádio legalizada ela nunca pode deixar de transmitir a Voz do Brasil. Então, era a partir desse programa, A Hora do Brasil, que Getúlio Vargas passava para a população brasileira as obras, né, que tornavam positivas, né, a avaliação do governo dele. Nesse período, a política nacionalista de Vargas buscou desenvolver o setor industrial para diminuir a dependência econômica do café. Nos finais dos anos 1930, o Estado aumentou as tarifas alfandegárias dos produtos estrangeiros para proteger a produção nacional. Além disso, forneceu empréstimos para empresários e diminuiu impostos para fortalecer as indústrias. Ou seja, incentivou a produção industrial nacional, colocou taxas alfandegárias sobre os produtos estrangeiros para que eles fossem vendidos mais caros e assim incentivasse a população a comprar os produtos produzidos aqui no Brasil. O Estado Novo apresentou um planejamento estratégico para o crescimento econômico do país. Aos industriais, ficava a responsabilidade de produzir bens de consumo, enquanto cabia ao Estado o investimento nas indústrias de base, primordiais para o desenvolvimento da indústria brasileira. Foram criadas empresas estatais nos setores de mineração, como a Companhia do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, em 1942, de energia elétrica, com a criação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, no Recife, em 1945, da siderurgia, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, em 1941, e posteriormente do petróleo, já no segundo mandato de Vargas, né, com a criação da Petrobras em 1953. Então, dessa forma, com esse incentivo à industrialização,